25 anos. Essa história começou em 1999, na casa da minha mãe, ali no edifício Halley, na rua T38. Começou com uma vizinha que chegou batendo na porta e a minha mãe pediu que eu fosse conversar com ela e nós oramos e assim nós começamos um estudo bíblico com ela. Com o passar dos dias, o marido veio, a filha veio, nós conversamos com mais algumas pessoas e eles conheciam um pastor aqui da igreja quadrangular. Eles perguntaram sobre o batismo, eu expliquei os primeiros passos da fé para eles, a importância de ler, de orar. Eles tomaram a decisão de se batizar e batizaram lá na quadrangular. E eles pediram para o pastor que eu batizasse eles lá, eu batizei eles lá. Essa foi a primeira família que se converteu. Nós começamos a igreja no edifício Halley, né? Que era a casa da minha mãe e da minha irmã Margarete, junto com o Léo, o pastor Jorge. E assim a gente começou essa reunião de oração, convidei alguns amigos e começou a vir pessoas. E em 6 meses que a gente se reunia, a gente já tinha ali uma reunião de umas 15, 20 pessoas na casa da minha mãe. Isso já estava dando problema para minha mãe e para minha irmã. E depois a gente começou as reuniões aqui numa escola, aqui na T37, chama Silvia Bueno. Eu e o Léo paramos lá, conversamos, fomos lá, nos apresentamos como pastor, perguntamos se aos domingos a gente poderia se reunir lá. A irmã Eunice Bueno nos atendeu com tanto carinho, ela olhava assim para mim, vocês são da onde? Quem são vocês? A gente não conhecia eles não nos conheciam. Mas foi tão de Deus, que a irmã Eunice Bueno assim, virou e falou assim, nossa, eu simpatizei demais com vocês. Aí entrou na sala o seu César. A Eunice nos apresentou, aí entrou o seu César e eu conheci o seu César e a dona Sueli. E os 3 falaram, nós vamos orar e se Deus der resposta, a gente marca com vocês. Tá bom, isso era uma segunda-feira, terça-feira nada, quarta-feira nada. Na sexta-feira tocou o telefone da minha mãe, a dona Eunice. Falou, o senhor pode vir aqui? Eu liguei para o Léo, nós fomos lá. Aí ela virou e falou assim, como vai funcionar? É o horário que vocês permitirem e da maneira que vocês deixarem. Então eles permitiram que a gente se encontrasse lá domingo a partir das 16 até as 18 horas. Mas só ia abrir às 16 e encerrar às 18. E ali começou então, naquele domingo. Foi a primeira reunião da Comunidade Batista do Bueno. Ela ofereceu a escola para a gente poder se reunir lá. E ali começou a crescer. As pessoas foram chegando, né? Pessoas foram se convertendo e começou a ficar pequeno. Deus foi abençoando as nossas reuniões, né? As amizades foram crescendo. E ali ficamos 1 ano. Saímos dali, a gente tinha em torno de umas 30 pessoas agora, que sempre estavam ali se reunindo. Fizemos o primeiro batismo. E o primeiro batismo foi muito engraçado, que tinha uma escola de natação. Eu cheguei lá e perguntei, vocês se importariam de emprestar aí pra gente fazer um batismo? O proprietário olhou e tal. Aí eu virei e falei assim, o senhor vai cobrar quanto? Cobrar? Não vou cobrar não, é de igreja? Eu falei, é de igreja batista. E ele aceitou, e ali nós fizemos o primeiro batismo. Batizamos ali a dona Marisa, minha sobrinha Sara, mais uns 4 irmãos, batizou o Rômulo e batizou o Vitor. Eu lembro direitinho como foi meu batismo. Foi muito bom, eu gostei muito, porque foi uma turma grande que batizou naquela época. Na época que eu batizei, foi muita gente que batizou. Foi até numa casa ali perto mesmo, né? Perto de onde era a igreja, um clube lá, e a gente foi pra lá, se batizou. Você sei que a minha vida mudou muito depois disso, vem mudando, a gente passava por muitas dificuldades mesmo. E depois que eu vim para a igreja, fui mudando a minha vida, e hoje estou bem. E saímos dali procurando um local, um irmão achou um local, e nós alugamos o primeiro local ali na T63, onde é hoje o Sinrad. Esse foi os primeiros momentos da igreja, né? Ali na T63 a gente teve um tempo muito bom
muito agradável. Então aí eu já estou falando do ano de 2001. Então nós, junto com o apoio do pastor Hernandes, lá, na época ele era pastor da primeira igreja batista Jardim Novo Mundo. Aí ele nos apoiou, pediu o concílio, a igreja foi aprovada no dia 6 de abril de 2001, então é a data de fundação da igreja, na comunidade batista do Bueno. As nossas reuniões foram para lá. Aí cresceu bastante, tinha muitos visitantes, tinha muitos milagres do Senhor. No começo, que era bastante difícil, né? Mas o Senhor, de maneira maravilhosa, nos abençoava. Uma vez eu e o Carlos fomos limpar a igreja, aí choveu pedra, e eu e o Carlos fomos chupar as pedras que caiu. Então, assim, a gente era muito novo, muito cheio de esperança, de sonhos, e graças a Deus foi abençoando os nossos sonhos. E um dos milagres, assim, impressionante foi que era muito difícil pagar as contas, né? E um domingo à noite, estava eu e meu outro irmão Juninho fazendo as contas para pagar o aluguel. Aí ele falou assim, nossa, tá faltando um pouco de dinheiro. Aí eu falei para ele assim, Juninho, Deus vai prover. Aí chegou um casal na porta da nossa sala. Nós estávamos numa salinha. E falou assim, aqui é uma igreja? Sim, chama Comunidade Batista. Aí o esposo dela falou assim, a gente queria fazer uma oferta. Aí eu e o Juninho ficamos assim parados olhando para eles. Eu falei assim, olha, você se importa se eu chamar o pastor? Seu pastor vai orar por vocês. Olha, é só uma oferta. Falei, tá bom. Aí eu peguei um envelope, entreguei para eles, e eu e o Juninho ficamos conversando com o esposo dela. Ela colocou a oferta dela no envelope e entregou para nós. Aí o Juninho agradeceu. Aí eu falei assim, a gente vai orar por vocês? Tá ótimo. Aí o Juninho orou por eles e eles foram embora. Quando a gente abriu o envelope, era o valor que estava faltando. Nós ficamos estarrecidos, os dois. Aí eu falei para ele, vamos contar pro Carlos. Ele falou assim, espera ele vir, ele tá com aquele pessoal, que era um pessoal novo, que estava chegando na igreja. Cada reunião era uma coisa diferente, era um mover do Senhor dentro da nossa igreja. Eram famílias que vinham e amavam todo o trabalho que o Carlos fazia. Os irmãos estavam muito empolgados, estavam muito felizes. 54 membros, 17 batizados ali, vários irmãos chegando, várias famílias chegando, pessoas que nós conhecemos. Eu conhecia a irmã Iracides Quixabeira, e a irmã Iracides Quixabeira estava em tratamento de câncer, e eu fui visitá-la. Ela virou e falou assim, nossa, sou membro de uma outra igreja, mas ninguém veio me visitar. Por que você veio? A minha mãe conheceu a mãe da Iracides no supermercado. E elas começaram a conversar. Minha mãe falou, meu filho é pastor. Ah, então fala para ele visitar a minha filha. Eu fui na casa dela visitar. Nunca tinha entrado, nunca conhecia, nunca tinha visto. Aí no outro domingo ela veio, ela trouxe 10 pessoas. No meio dessas 10 pessoas estava o irmão Fernando, a irmã Raquel, a irmã Milvia, a irmã Késia, junto com o irmão Leonel e seus 3 filhos. E a pequena Candace. E assim agregou 10 pessoas na igreja através de uma visita. Bom, nós chegamos na igreja em novembro, né, de 2000, né? Então 2000, eu ia falar 2001. Quem nos chamou foi a minha cunhada, né, a Milvia, que já frequentava lá através da Iracides, né? E por consequência não foi você que pregou no dia. Depois nós voltamos, aí você já estava pregando. Já estava a mãe do pastor, né, a dona Elci lá também. E eles nos chamaram para poder participar do final do ano na igreja, né? Cada um ia levar um pratinho, alguma coisa, e depois tinha uma confraternização lá. E a partir disso aí nós começamos a frequentar já diretamente já em fevereiro, e aí depois prosseguimos até hoje, estamos aí.
Bom, eu lembro assim que a gente tínhamos lá jantar de confraternização, participar de festa das crianças, né, de vestir de bichinho, de participar do louvor. Então, eu lembro assim de uma igreja pequena, eu gosto muito de igrejas pequenas, assim, né, o que marcou muito é isso, de participar de uma igreja pequena ainda e se consolidando, começando, né, para mim foi muito bom. Eu era diretor de música da primeira igreja baixista em Aparecida de Goiânia e estava em processo de mudança. Aí um amigo falou, ó, tem um trabalho ali na T63, começa às 6h30 da tarde e 8 horas já acabou. E é legal, o pastor fala muito bem, é bem agradável a conversa dele e a pregação dele também. Vamos lá conhecer. Aí eu falei, vamos, próximo domingo vamos. Aí nós viemos e nunca mais saímos. Nossa, pastor, tem muitos anos, eu não lembro não. Eu lembro que eu cheguei e fiquei, e gostei. A igreja era uma salinha minúscula, com poucos membros, né? Mas a palavra era grande, continua sendo. Comunhão é a essência da igreja. Uma igreja, ela só é igreja quando ela é família, quando as pessoas se conhecem, sabem dos seus problemas, das suas dificuldades. Eu sofri um acidente em 2002, o pastor Léo voltou para Brasília e isso infelizmente desencadeou um processo muito ruim, mas a igreja continuou, sem eu estar lá, o Léo junto com os irmãos, e o trabalho continuou e foi avançando. E aí então, de 2002 para 2003, eu conheci a Soraya. Quando eu conheci o Carlos, estava vestida de palhacinho, numa festa de crianças na minha igreja. Eu saí dessa festa e ele falou, à noite tem um culto, vamos lá na igreja? E eu fui. E a gente chegou, eram muitas poucas pessoas. Naquele dia, a gente foi surpreendido com uma equipe de louvor. E eles chegaram e o Carlos achou que eram os meus amigos. E, na verdade, eram pessoas que estavam visitando. E nisso, eles começaram a cantar na igreja. Ele falou, amor, seus amigos cantam muito bem. Eu falei, não, Carlos, eles não são seus amigos. E ali a gente teve um culto maravilhoso. Pessoas levadas por Deus, a gente fez o culto, eles cantaram, inclusive foi o conjunto que cantou no nosso casamento, e daí pra cá foi só milagre atrás de milagre. Aí nós começamos a namorar em 2 de outubro de 2002. Por quê? Meu aniversário foi 30 de setembro. Ela me ligou, ela leu Salmo 37, eu falei, nossa, essa moça é crente. Ela orou por mim e assim foi, a gente começou a namorar. Aí de 2002 para 2003 a gente namorando, o trabalho acontecendo, era muito difícil, eu não tinha sustento, eu trabalhava de madrugada, o pastor Léo arrumou um emprego em Brasília, o Jorge tinha voltado para Recife, graças a Deus a família do Fernando se engajaram muito na igreja e Deus foi abençoando, Deus sempre ia acrescentando pessoas. Foi chegando as pessoas, um dia chegou a Edilane, aí depois o outro dia chegou a primeira Mariana, depois chegou o William, depois foi chegando a Dona Jane. Eu cheguei na igreja e eu não lembro o ano, mas eu havia mudado para o Jardim América e eu estava procurando uma igreja que ficasse próxima em minha casa, porque eu não queria atravessar a cidade, eu não dirigia e não tinha ninguém em casa comigo. E aí a namorada do meu filho, a Mariana, falou que conhecia uma igreja bem pequenininha, que tinha pouquinhas pessoas e que naquela igreja ela era diferente. Eles cantavam umas músicas que ela nunca tinha ouvido cantar. Falou, eu acho que é música do seu tempo. Eu falei, pois então vamos conhecer essa igreja. E eu fui. E realmente, naquele dia devia ter assim, muitas pessoas, assim, umas 8. Eu me adaptei muito na igreja, o William também, e aí nós continuamos. Eu continuo até hoje, só que hoje eu sou assim meio sombra, eu não vou. Mas eu sou de lá, eu pertenço ali. Essa cor de cabelo não me ajudou. Tá linda. Ah, não, mas ela tolhe a gente.
A gente gostou, foi nos cultos, a gente ia com a dona Janes, e eu gostava mais de lá do que... Eu acho que foi mais ou menos assim. Na época a gente ia na e a Deane reclamava que ela não gostava. E tinha muita gente que era muita coisa que ela não adaptava com aquilo. Aí a mamãe falava, vai lá na minha igreja, vai lá na minha igreja. Ela já estava na T63, aí nós fomos e gostamos. Assim foi, essas pessoas foram chegando, foram se agregando. Eu estava pregando, fazendo uma série de pregações, eu era muito audacioso, estava pregando em Romanos. E eu pregava nessa época 1h30, mas era muito estudo mesmo. E o povo ficava, e era um calor, um teto baixo. A Soraya falava para mim assim, diminui a pregação. Eu falei, mas eu tô tentando, mas eu não conseguia. Eu e o Carlos, a gente viajou, a gente foi pro Peru e falou, olha, a gente vai, vocês ficam encarregadas de fazer a reunião de oração. E quando a gente estava no Peru, a gente foi sem dinheiro. A gente foi por um milagre de Deus. A gente foi parar e quando a gente estava lá, a minha mãe ligou. Olha, a gente estava orando e a hora que a gente falou assim, essa igreja, ela vai crescer, Senhor. Abençoe que essa igreja cresça. Foi muito bom. Lá na T63 era pequeno e a gente sempre estava lá. Aí você foi pro Peru, aí eu fiquei tomando conta de lá, né? Você ia todo dia, ficava lá esperando seu telefonema de lá. Eu tenho um testemunho das orações tão grande. Nós estávamos numa oração e a igreja era em um lugar muito pequeno, assim que nós chegamos, que vocês se casaram, vocês fizeram essa viagem. Aí estava eu, a sua mãe e o Pedro. Isso me emociona cada vez. Eu encontro com a sua mãe, agora não, porque ela não está lembrando muito. Eu disse para ela assim, mãe, eu sei. Que clarão que é esse, irmã Elci? Não tem janela nenhuma, não tem nada caído. Como que é? Ela falou, irmã Leide, eu ia te perguntar. E eu levantei e fui procurar essa luz. Era a luz do Senhor Jesus, era o Espírito Santo de Deus. E até hoje, eu sei que foi o Espírito Santo de Deus, porque não tinha como. Parede dos dois lados, um clarão daquele que eu nunca vi na minha vida, uma luz tão linda, tão clara, igual foi nesse dia. Aí eu vi que o Senhor Jesus estava agradando as nossas orações. Nós nos mudamos para Goiânia em 2003. A gente veio de Caldas Novas e a gente já frequentava a Igreja Batista, a primeira Batista de lá. Aí quando nós mudamos, eu falei, eu tenho que encontrar uma igreja para a gente, eu tenho que achar a minha igreja. Nessa época não tinha Google, então eu liguei na Convenção Batista e pedi uma referência, uma igreja que fosse mais próxima daqui da minha casa, porque eu não conhecia a cidade. Aí eles me passaram um telefone. Aí quando eu liguei, foi o próprio pastor Carlos quem atendeu, aquela educação e aquela gentileza que é muito comum, natural nele, né? Me convidou a minha família, nos convidou a conhecer a igreja, ia no próximo culto, endereço e tudo, e nós fomos, a Camila, a Júlia e eu. Aí, naquela época não tinha também o Waze, né? Saí procurando, nananã. Quando eu cheguei na frente da igreja, falei, cadê a igreja? Procurei, cadê? Não tinha uma igreja nos moldes que a gente está acostumado, né? Aí, quando eu entrei, falei, gente, é aqui. Aí a igreja petitiquinha, muito petitiquinha. Tinha o quê? Acho que umas... 8 pessoas, ela falou. Não foi, mas eu acho que tinha um pouquinho mais. Devia ter ali umas... 9. Não. O que faltou de espaço físico teve de receptividade, teve de calor humano. Tanto o pastor Carlos quanto a Soraya nos receberam com muito carinho. Eu me senti em casa. Foi amor à primeira vista, a primeira visita. Foi muito bom. A gente se casou em 2003, aí no outro domingo veio o irmão Ricardo com a irmã Lucimar, e a Lucimar sempre muito elegante. Só que aí eles trouxeram também um casal com eles, e eles tinham mais 2 filhos. Todo mundo na igreja recebeu eles muito feliz, era o final de ano, e a gente foi fazer uma reunião que era para definir o jantar de final de ano. Aí cada um decidiu, cada um traz um prato.
E eles todos vieram para o Natal. Foi um Natal muito, muito gostoso ali. Que a gente tinha que sair dali. Tinha entrado um recurso na igreja, sempre foi assim. Na hora que a gente menos esperava, entrava um recurso. Um chegava, dava um recurso, outro chegava, dava um recurso. E todo ano a gente batizou. Nesses 25 anos, não teve um ano que a gente não batizou. Todos os anos a gente batizou. Aí passamos 2003, daí foi decidido que a gente ia, 2004 ia juntar um dinheiro. Aí, como fazer um aluguel? Lugar no nome de quem? Os irmãos se juntaram. Eu vou ser o fiador. Eu vou ser o fiador. Não, mas já teve aí, né? Porque eu cheguei lá, o senhor me chamou, eu não era membro da igreja, o senhor me chamou para reunião. O irmão Ricardo já estava na igreja, né? E aí ele, não, já está cheio, a igreja está ficando pequena, vamos procurar um espaço, e aí... O pessoal ia gastar uma verba que tinha lá para aumentar mais 15 lugares. Aí ia aumentar, eu falei para gente, gastar esse dinheiro todo que tem para aumentar para 10 pessoas, 15... Logo vai faltar. Aí o irmão do senhor falou, não, então vamos procurar também. Andando por ali, e ele passou também, né? Depois nos comunicou. Aí ele procurou, achou, eu tinha achado uma lá em cima e ele achou essa aqui. S1. Né? Falando com o proprietário lá, através da imobiliária, né? E passamos, pegando essa empreitada de ir para lá, e o irmão Ricardo nos ajudou bastante também. O preço que eles estavam querendo cobrar lá, e tinha aquelas salas em cima, né, que era uma beleza. Aí eles queriam cobrar um preço X, e eu incluí as salas e ficou mais barato que o preço X que tinha começado sem as salas aí. Eu fui lá conversar, mas foi bom, graças a Deus. Inclusive, no primeiro contrato, ele foi um dos fiadores, né? Então ajudou bastante lá a crescer o templo, né, a igreja ali naquele local e naquele bairro, né, que é o setor Bueno, né. E aí foi um batalhão, né, para limpar, para organizar, todo mundo trabalhando de pedreiro, servente de pedreiro, faxineiro, foi um mutirão. E os carpetes, tudo sujo, lá era uma gráfica suja de graxa, tudo. O pastor sentou na hora lá, 2 horas da tarde, sentou lá e ficou. Vamos animar, gente, vamos terminar. Mas nós terminamos aqui lá. E aí nós alugamos lá. Lá na S1 começou, o culto de inauguração na S1 foi incrível. Chegou muita gente, foi chegando gente. Para mim, a igreja cresceu muito rápido, assim, é uma igreja muito animada, uma igreja que procura conhecer Cristo, o verdadeiro, né? E que nós participamos mesmo, foi da escola dominical, que o Pedro era o professor, e muitas vezes a gente sentia mesmo a presença de Deus. Primeiro ponto, né, que nós chegamos, né, saímos de uma estrutura de pouco mais de 40 pessoas para um local de mais de 100 pessoas, né? Então isso aí marcou bastante. E as pessoas que iam, né, logo davam o seu testemunho, que estavam felizes na igreja. A gente cada dia via a igreja crescendo mais em poder, em sabedoria mesmo, e também membros, né, que chegavam mais do que saíam. Então, para mim, a igreja é uma igreja muito boa, né? Aí a gente fez uma cantata de Natal, a gente vestiu esses meninos tudo de bichinho, nossa, insetos. Aí foi tão bonitinho, então acho que tem foto. Gabi, Rodrigo, Lucas, esses meninos hoje é tudo casado, gente, tudo... Bom, em 2006, a gente mudou para Goiânia, veio de São Paulo. A gente é do Rio, mas aí meu pai saiu do Rio e foi para São Paulo, e de São Paulo veio para Goiânia. E aí a gente chegou em Goiânia, na época a comunidade era na S1 ainda. A gente começou a frequentar em 2006 e desde então a gente vem participando da igreja. Eu e a Gabi, a gente participava de todas as cantatas do Ministério Infantil. Minha mãe sempre participou do louvor. Na época era um ministério muito curtinho. Depois ele cresceu bastante quando a gente chegou ali na parte dos jovens, né? Que a gente já estava um pouco mais velho. E minha mãe sempre participou do louvor. Meu pai sempre foi aquele cara que ajudava ali nos bastidores. Toda cantata que tinha, a Edilane e a Camila, elas maquiavam as crianças. O melhor dia do ano era a cantata, porque elas maquiavam a gente. Elas levavam umas a paletas. gente ia lá na frente se achando. Eu levava umas paletas enormes, assim, abria cheia de brilho, passava brilho na nossa cara inteirinha. Nossa, a IBF era bom demais. Mas tinha o pijamola também. O pijamola. O pijamola era bom, que a Salma fazia. Aí era um monte de camas, ficava até tarde conversando, brincando. Não brigava com a gente, porque a gente não queria dormir. Para mim foi muito
importante quando o Guilherme e a Fernanda decidiram batizar, que foi uma leva de crianças que batizaram juntas naquele período que o pastor Jorge e a Cristina estavam se organizando para sair, né, de viagem em missão. Foi uma decisão das crianças, que aí eles começaram a pedir para você para ser batizado. Foi uma experiência muito grande. A maturidade da Fernanda, da fala da Fernanda, estava todo mundo preocupado em decorar versículo, falar. Ela virou, olhou assim, ela já tinha decorado o versículo, ela não falou o versículo, ela falou assim: eu aprendi que com Jesus a gente não pode mentir, eu estou aprendendo a não mentir. Ela estava com 7 anos e o Guilherme estava com 9. Então foi um domingo muito bonito. Então aquilo foi uma coisa muito interessante até hoje mesmo. Por mais difícil que seja o que ela está passando, ou as escolhas dela, ela chega em mim, no Hélito, ela fala: decidi batizar com 11 anos de idade. Quando eu falei assim, quero batizar, foi aquela renca de criança que foi batizar também. Foi um momento assim que eu fiquei muito feliz. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar lá na frente da igreja. E eu lembro de chorar muito no dia do meu batismo. E fiquei muito feliz de poder ver aquele tanto de criança tão pequena e poder ver que o Senhor estava agindo na minha vida desde pequenininha. Eu conheci a igreja porque eu conheci o pastor Carlos na adolescência. Todo mundo me perguntava porque eu morava próximo à igreja se eu conhecia a igreja. E eu não conhecia, né? Eu congregava na primeira igreja batista. Uma situação familiar, né, que juntou assim, primos, irmãos, sobrinhos. Eu mesma, a gente passou um momento de muita dificuldade e a gente tinha consciência de que nós estávamos afastados do Senhor. A gente entendia que a gente precisava se reconciliar. E aí eu busquei ajuda na minha igreja e aí as pessoas falavam: não, vem tal dia, vem não sei o quê. E tinha pessoas da família que estavam sofrendo muito e a gente sabia que era espiritual. E aí nós começamos a ir em grupo em várias igrejas e eu nunca pensei em ficar mudando de igreja. Daí eu falei: tem a igreja do Carlinhos, né? Eu chamava ele de Carlinhos. Tem a igreja do Carlinhos, vamos lá, é aqui próximo. E aí todo mundo combinou e foram mais ou menos umas 10 pessoas. E fomos ali na S1. E quando chegamos lá, desde a recepção, foi um acolhimento, um respeito, uma alegria, e a gente viu a presença de Deus na vida daqueles irmãos. E foi muito diferente, porque não era só uma pregação, era uma vivência da palavra. Então ali eu reconheci que tinham servos verdadeiros e que aquelas pessoas se preocupavam com a dor do próximo e que elas sabiam qual era a solução, que é Cristo. Foi um marco, porque a gente encontrou acolhimento, a gente encontrou amor e a gente encontrou Cristo muito presente, não somente na palavra, mas na prática. Mas assim, o que marcou muito lá na S1 foi um culto que a gente fez em gratidão a Deus pela a minha cura do câncer. Então, assim, foi muito marcante aquele culto, quando eu recebi mesmo do médico que eu estava curada do câncer, e a gente fez um culto lá. Foi muito marcante. Isso ficou muito aqui, né? E também o Cabeção, né? Que é o atleta de Cristo, quando ele passou lá e tal, vamos fazer e tal, não sei o quê. E aí o pastor acabou comprando a ideia também, né? E está até hoje aí também lá, louvando a Deus e tendo os atletas aí que não pode às vezes estar participando lá durante o final de semana, que está jogando. Tem um culto segunda-feira. Teve um culto, chegou um gordinho todo doido de bermuda lá. Porque eu sou
sou dos Atletas de Cristo e tal, e eu conheci, eu sou amigo do Baltazar, e sou amigo de não sei mais quem, eu que preguei pro Tafarel, ele que converteu e tal. Ele começou a falar. Vamos começar a reunião dos atletas aqui? Vamos conversar essa semana e tal. Aí ele pegou meu telefone, daí no outro dia teve um irmão na igreja que tinha se acidentado e nós fomos lá visitar. Eu e a Soraya. Na hora que eu tô entrando na casa do irmão, toca o meu telefone. Um telefone lá de São Paulo. Quem que é? Daí do outro lado, alô, pastor Carlos. Eu falei, alô, aqui é o irmão Baltazar, o artilheiro de Deus. Eu falei, o artilheiro de Deus tá ligando para mim? Aí ele falou assim, ô pastor Carlos, eu conheço o John, ele esteve na sua igreja ontem. Ele é missionário e tal. Nossa, irmão Baltazar, que honra. Nossa, mas irmão Baltazar, eu tô aqui para entrar para fazer uma visita para um irmão. Eu posso ligar pro irmão depois? Pode. Daí na hora que eu desliguei, aí eu pensei, como é que eu vou fazer um interurbano? Porque a gente não tinha dinheiro. Era pouco dinheiro. E eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer um interurbano? Era muito caro ligar. Ainda mais para um outro telefone assim. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí a gente fez a visita e tal. Aí a Soraya, liga? Eu falei, com que dinheiro? Não tinha dinheiro para ligar. O irmão Baltazar liga de novo. Pastor, eu decidi ligar porque Deus me incomodou para ligar. Eu falei, glória a Deus, então, irmão. Ele falou, pastor, é o seguinte, nós vamos sustentar um missionário aí. Se o senhor abrir sua igreja, fazer as reuniões, nós vamos arrumar os irmãos e vamos começar as reuniões dos atletas. O senhor permite? Aí eu falei, meu Deus, eu vou tomar uma decisão dessa sem falar com a diretoria. Aí eu falei, permito, falei pela fé. Aí no outro dia ligo para os irmãos, conto a história. Aí os irmãos todos ficaram empolgados. Foi a primeira reunião dos atletas, já foi na outra semana que o Johnny... Se o Johnny hoje é ouriçado, naquela época vocês não sabem o jeito que ele era. E aí começou a reunião dos atletas. Está aqui na igreja agora, acho que é 16 anos. Aí nós recebemos atletas, vários atletas. O Silas veio, o William, o Júnior, César Baltazar, o Baltazar veio. Gente, foi gente demais. Foi muitos atletas que vieram aqui na igreja. E esse ministério aí, ao longo desses anos, tantos frutos. Batizamos o Wanderson Gabriel, o Diego, da Silva também. Agora casou com a irmã aqui da igreja. Ele também converteu aqui nessas reuniões. Cheguei lá na S1, né? Com a missão de tentar fazer um programa de uma pessoa. E de primeira foi frustrada a ideia, mas depois se concretizou e já estamos aqui há 12 anos. Não é só nós que fizemos parte do crescimento da igreja. Eu acho que a igreja fez parte do nosso crescimento. Acho que foi mais importante ainda, foi além disso, né? Porque nós nos conhecemos na igreja, começamos a namorar na igreja, o nosso ponto de encontro era na igreja, os nossos amigos sempre foram os amigos da igreja. Praticamente a igreja era a nossa vida, né? Nosso relacionamento, nosso namoro. O pastor sempre muito ativo em oração por nós. Todas as vezes que a gente completava aniversário de namoro, a gente sempre pedia pro pastor pra orar, o pastor né? orava. Então, quando nós fomos pra faculdade, o pastor em oração por nós. Todas as etapas da nossa vida, a igreja esteve, né, presente nesses processos. E especialmente quando casamos, né? Então, nosso casamento, o pastor esteve ali aconselhando, fez o nosso casamento. Em 2010 eu escrevi meu primeiro livro, Tempo de Consagração. Esse foi um momento assim, a gente saiu de férias e nas férias eu falei pro senhor, Soraya, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Você aceitaria eu ficar uma semana? Meu sogro tinha um chalé lá em Caldas para mim trabalhar sobre isso que Deus está falando comigo. Daí ela falou assim, não, então vai. Eu fiquei uma semana. Na verdade, eu pedi para ela 2 semanas, mas em uma semana eu escrevi o livro. Quando eu voltei, eu entreguei o livro para ela, ela leu, ela ficou muito tocada. Mandei esse livro para 6 pastores, amigos. Os 6 pastores também ficaram muito emocionados. A irmã Iracides, lá do início, ela leu o livro e falou assim, eu vou te dar a revisão ortográfica. Ela fez toda a revisão ortográfica. Aí um irmão da igreja falou, eu vou te dar a diagramação e a capa. Aí ele tirou uma foto um dia que ele estava lá em Pirinópolis, que ele leu uma parte do livro. E tem uma parte do livro que eu falo muito da natureza. E o quanto que a gente
precisa aprender a sentir a presença de Deus na natureza. Aí ele ficou muito tocado com isso, ele tirou uma foto, e a foto na capa do livro. Uma flor lá de Pirinópolis, e a capa do livro é por isso. Foi a própria inspiração do próprio livro que gerou essa foto, esse olhar desse irmão. Depois, passaram 3 anos, eu lancei o meu segundo livro, que chamou Vidas Restauradas. Eu batizei muitas pessoas e eu fiz uma série de pregações que falava Encontros com Cristo, onde eu contava histórias de pessoas que se encontraram com Cristo. Então, assim, ao longo da história da igreja, a história é feita de pessoas. Foram muitas pessoas, muitas histórias. Eu quero contar mais de novo, eu quero escrever mais um livro, eu quero escrever Vidas Restauradas 2. Isso, e nessa época que os jovens cresceram bastante, né, que a gente ficou com um grupo de jovens bem extenso, ali mais ou menos na época do ensino médio, uma amiga nossa da igreja, a Laís, ela trouxe a Bárbara para um churrasco, né? É ensino fundamental. Você estava no ensino fundamental, né? Eu estava no ensino médio. Uma amiga nossa trouxe a Bárbara para esse churrasco, aí a Bárbara começou a frequentar a igreja. A família da Bárbara não era da igreja, então ela veio junto com a Laís. Aí a gente começou a interagir ali, a Bárbara participava também ativamente dos cultos, dos pequenos grupos dos jovens que tinha. Na época tinha cultos dos jovens tinha cultos aos dos sábados. jovens uma vez por mês no sábado. Aí a gente começou a se conhecer e começamos a namorar. Há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás. Na S1, chegamos em 2005, saímos de lá em 2017 para vir para a sede nova. Santo Deus, eterno Pai, Deus, é com muita alegria no meu coração que eu chego aqui, Deus, como um ato profético, como o pastor Messias está dizendo, junto com o povo do Senhor. Amém, Pai. Porque não estamos chegando só, Deus. Estamos chegando como povo valente. Amém. Como povo que não teme a guerra. Amém. Como povo escolhido do Senhor. Amém. Deus, há alguns anos atrás, o Senhor nos deixa um lugar de aluguel. E hoje o Senhor está nos fazendo pisar na terra prometida. Amém, Pai. Em nome de Jesus, eu sei que aqui vamos comer do melhor, beber do melhor. Amém. E vamos produzir do melhor. Amém. E eu te peço, Deus, que o Senhor use-nos de uma forma, Deus, magnífica. Amém. E espetacular. Amém. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir que este lugar, Deus, possa ser conhecido como lugar de bênção. Amém. Como lugar para abençoar esses vizinhos, esses locais. E que aqui, Deus, sabemos que foi um local que foi uma boca de fumo. E agora, Deus, que em nome de Jesus Cristo, nós dizemos ao Senhor que aqui é um lugar de oração. Amém, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós rejeitamos tudo que foi feito, que não vem de Ti, que não pertence a Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor, porque o sonho do Senhor é o nosso sonho. Amém, Pai. E que tudo que vem de Ti, Deus, é muito bom. Amém, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor trouxe-nos aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Se a gente pode resumir uma palavra para essa construção toda, é um milagre. Aos olhos humanos, vou falar um negócio. Meio difícil a gente poder contar com oferta, poder contar com doações, incertezas. E desafio, né? Foi um desafio, foi desafiador. Eu pude acompanhar desde a pedra fundamental, do momento que estivemos aqui orando aqui no lote, né? Era um lote baldio, tinha uma outra construção, a gente estava em cima dela ali e a partir daí poder ver desde do alicerce, os primeiros tijolos, chegar nesse momento que estamos aqui, há quase 10 anos, como o tempo passa, viu? Visitamos o terreno na Oramos. época, oramos quando o terreno foi doado para a igreja, acompanhamos toda a parte da Acho que sempre foi um construção. sonho a sede própria. É. E a gente vivenciou esse sonho
a realização do sonho, Tudo que Deus foi as fazendo, dificuldades né, pra que igreja. tiveram, Exatamente. né? Sempre presente. Vamos continuar a festa lá na igreja com a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Vamos pra lá, a gente, Dona Marisa e o senhor Antônio vão fazer um cafezinho. O Fernando vai passar ali e vai comprar uns pão de queijo pra gente comer lá Gente, faz fila pro pastor pra tirar o carrasco e Foi uma criança nascendo, né? Desde o embrião até o nascimento, né? Parto difícil, né? Mas graças a Deus, Deus nos honrou, né? Nas ofertas, através de almoço que fizemos também, mas Deus sempre mandou o dinheiro, nunca deixou faltar, né? Sempre as pessoas colaborando também. Então, assim, foi uma grande obra, né, para Deus, né? Ver aquilo nascendo do primeiro tijolinho assentado, da primeira fundação, né, até o que está hoje. Né? Eu me lembro que quando eu cheguei, o pastor ele fazia uns vídeos aqui com um capacete de construção e eu nem sabia onde era, né, o novo templo que estava sendo construído. E foi uma bênção, eu me lembro perfeitamente do dia do culto de inauguração aqui, foi um culto lindo, a igreja estava lotada, igreja linda, maravilhosa, né? Então um ambiente que Deus reservou para nós. Quando eu fui batizar, é a inauguração daqui, né? Que a gente mudou no aniversário da igreja. Aí a gente veio e meu pai quis batizar todo mundo aqui. Aí eu batizei com umas adultas e com umas crianças. Acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Eu tava tão feliz que na hora que eu saí da água, assim, eu saí numa felicidade, que eu falei pro meu pai assim, pai, senti tudo de ruim ficando pra trás. Noite de sábado, noite de festa. Porque estamos aqui, o programa Antilegal está aqui mais uma vez trazendo o que é de bom, o que é de Deus. E se é de Deus, é claro que o programa Antilegal está presente. Nós estamos em uma inauguração de mais um templo. O templo agora da Igreja Batista Bueno. Olha, um templo lindíssimo. E o mais importante, muita unção de Deus. Ah, como é bom saber. Compensa andar nos caminhos do Senhor e fazer a vontade do Senhor. E não se desviar do caminho do Senhor. É isso que eu quero sempre falar, é isso que eu sempre falo. Faz a vontade de Deus, deixa Deus cuidar dos teus sonhos, Ele realiza. Uma igreja abençoada, sempre com o mesmo objetivo de adoração a Deus, não é isso? Sempre que a gente vem, a gente recebe da presença do Senhor. Muitos até falam, pastor, quando a gente entra lá, a gente sente tanta paz, tanta presença do Espírito Santo e realmente eu quero convidar vocês a virem sentir do Espírito Santo de Deus na sua vida. A palavra que a gente utiliza nesse momento é gratidão. Gratidão a Deus, porque um momento como esse, celebração tão maravilhosa como aconteceu nessa noite, para nós é uma alegria total. O pastor Leandro, juntamente com o pastor Carlos e o pastor Jorge, foram os fundadores da comunidade batista, né, em 1999, não é isso, pastor? Iniciamos em 99, finalizamos em 2001. O prédio é só um presente de Deus, mas na verdade não é nem a parte mais importante desse presente e nem a parte mais importante da nossa tarefa, né? Mas é evidentemente uma bênção de Deus ter esse espaço para poder trazer mais pessoas a ouvir o Evangelho. Um dos irmãos que chegou nessa igreja aqui, muito querido, e eu não posso deixar de falar dele. São tantos. Eu só queria destinar um momento para esses queridos irmãos que o Senhor recolheu. São muitos. E louvo a Deus pela vida de cada um deles. São muitos. Ao longo desses anos, para minha igreja é família. E Deus me deu muitos irmãos
queridos, preciosos. Eu louvo a Deus por ter-os conhecido, por termos partilhado nossas vidas de maneiras muito especiais. Eu louvo muito a Deus pela vida desses queridos e preciosos irmãos. São muitos. Eu agradeço por cada um deles. Todo dia eu acordo, isso desde os meus 18 anos, fazendo uma única oração. Aquilo que o Senhor for fazer hoje, me dá o privilégio de participar. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de participar da obra dele aqui na comunidade Batista do Bueno. Que a gente siga honrando a Jesus Cristo e fazendo a vontade do Pai Celeste. A gente estava procurando uma igreja próximo de casa. A gente morava até 15 e a gente procurando uma igreja próximo de casa. Eu fazia questão que fosse igreja batista. Então a gente pesquisou na internet as igrejas batistas. Acho que foi a segunda igreja que a gente visitou. Foi a Comunidade Batista do Bueno. Nós chegamos, né, uma das coisas que eu gostei muito na igreja, logo de início, foi que tinha como você já correr lá para cima, do andar de cima, no mezanino, e não tinha muito contato, muitas vezes, ali com a nave, né? Então, para quem estava passando o período que a gente estava passando, principalmente eu, aquele período da caverna de Elias que a gente estava passando, eu queria ir, somente ouvir passar o culto, louvor, palavra, e já queria ir embora sem ter contato, né? Então, eu gostei inicialmente por causa disso. Então nós fomos a primeira vez, convidamos o Kim e a Joelma para ir com a gente, para conhecer também, encontramos igreja aqui próxima de casa. Eles foram, por incrível que pareça, o Kim e a Joelma decidiram primeiro ficar na igreja do que a gente. A gente continuou visitando, indo, a Renata ia mais do que eu lá. Ela estava grávida do Henrique quando nós fomos para a igreja. O Rafael era pequeno. Como eu estava vindo de outra denominação, como minha origem sempre foi batista, eu passando por aqui, pelo bairro, vi comunidade batista. Eu fiquei até assim um pouco preocupado, porque os batistas não chamam comunidade, a igreja batista tal. E depois eu fiquei sabendo porque era comunidade batista, realmente é uma comunidade. E aí eu me dei bem aqui, quer dizer, o que eu precisava, eu encontrei aqui, o alimento da palavra de Deus, doutrina, que em outras igrejas, e no caso da igreja que eu vim, usava métodos que nós, os batistas, usamos, né? É um povo mais livre, mais democrático. E quando eu vim dessa outra igreja para cá, embora assim que nós chegamos lá, era um pastor de origem presbiteriana, quer dizer, ele tinha um fundamento muito bom, de forma que eu vim parar aqui, gostei das palavras do pastor, são palavras muito firmes, muito doutrinárias, e terminamos ficando por aqui mesmo. Ficamos e enraizamos aqui, voltei às minhas origens. Quando o Abreu estava olhando uma igreja, porque a gente saiu da outra igreja, a gente não estava se sentindo bem lá. E aí ele veio aqui, ele veio só, e assistiu o culto e tudo, e voltou para casa assim, todo empolgado, todo feliz e tudo, e falou, bem, a gente achou uma igreja para a gente se firmar. E aí ele chamou o Paulão e a Andréia, chamou o irmão João também, e o Rodrigo. E nós viemos uma turma boa para cá. E estamos aqui até hoje. Para mim foi muito bom. Eu falo de mim. Eu aprendi muita coisa aqui. Recebi muitas bênçãos. Muita gente já passou, saiu. Ou muita gente nova está chegando. Mas tem acolhimento, tem carinho. Isso é muito bom. E a família pastoral, que é uma família 10. Na vida da gente, na vida de toda pessoa que frequenta lá. Isso é importante dentro de uma igreja, a gente tem acesso
Isso é muito importante para quem está chegando na igreja, para quem não tem conhecimento de igreja. Eu me lembro de uma vez que eu e a Paula, a gente tava brigando num culto de quarta-feira. E a gente correndo de um lado, correndo pro outro. E aí meu pai chamou a nossa atenção. E eu fiquei com muita raiva naquele momento. Chamou a nossa atenção e mandou a gente parar de brigar e mandou a gente sentar lá na primeira fileira. Nunca esqueço disso, nunca esqueço da cara dele. Hoje em dia, eu posso entender. Aquilo que ele tava fazendo era para me ensinar que eu devo ter responsabilidade com as coisas da igreja. E foi algo que meu pai sempre teve. Sempre chegar no horário, ele sempre fala assim, eu tô saindo. Quem vai, vai. Quem não vai, fica. E é sempre assim, é todo domingo a mesma frase. E essa responsabilidade vem muito do amor que eles têm pela obra. A responsabilidade de eles precisarem deixar a gente para poder fazer uma visita, porque um irmão tá precisando. Ai, pastor, é difícil nem emocionar, né? A igreja orando pela Júlia naquela questão do acidente que ela teve, né? Primeira coisa foi eu chegar no hospital e passou 1 minuto, o senhor tava lá mais a Soraya. Então, pra mim, assim, eu não me esqueço. Posso ver vocês dois naquela porta daquele hospital, assim, nitidamente. Pra mim, não tem preço. Só agradecer mesmo. Então, assim, a oração dos irmãos, saber que eu tinha uma outra família, até porque minha mãe estava fora, e eu consegui, sabe, achar um suporte em vocês, a Soraya, você. Então, pra mim, assim, foi minha família, né? Aquele ponto, assim, que foi um momento muito difícil na minha vida. Muito bom, muito gratificante saber que eu tinha uma família comigo, alguém orando por mim, intercedendo por mim e se preocupando também, né? Porque quando eu vi vocês dois lá fora, pra mim foi maravilhoso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O Henrique nasceu em fevereiro de 2019. A gente ficou um período da gestação, do final de gravidez sem ir, mas logo que, acho que em 3, 4 meses, a gente já voltou a frequentar lá. E eu assistia assim, muitos vídeos online, e acho que foi depois desse período que a gente firmou. Depois que acabou a pandemia, aí realmente, aí o Elton já entrou no louvor, já começou a fazer parte do grupo, aí a gente foi firmando, cada dia mais. Tem tantas crianças aqui que as famílias tiveram perdas, tiveram tantas irmãs que perderam gestações e ficaram tão tristes, decepcionadas, mas Deus, de uma maneira tão poderosa, abençoou que veio outro fruto e vieram várias crianças lindas dessas que correm aqui na igreja. E essas experiências são muito marcantes, são muito especiais para mim também. Tive várias experiências também da igreja atuando em momentos particulares de saúde, de família. Então, a minha tia passou por um processo longo de 10 anos na luta contra o câncer, e aí a igreja sempre orando, os irmãos sempre, né, apoiando em oração. Eu tive problemas de saúde também. Tem até um testemunho. Eu precisei fazer em 2020, por aí, uma cirurgia no estômago, que era simples, né? Era uma questão simples, só que eu tive um processo de rejeição dessa cirurgia. Era uma cirurgia que ia me proteger, porque eu já estava com umas lesões pré-cancerígenas no estômago, então eu precisava dela. E o meu corpo estava rejeitando. E foi um processo muito doloroso, e o médico falou assim, num sábado à noite, acho que foi num sábado, ele falou assim que se no outro dia eu não amanhecesse melhor, na segunda-feira ele iria reverter a cirurgia, e a gente não sabia o que ia ter que fazer. Então minha sogra levou isso pro pastor no domingo, e o pastor pediu para a igreja toda se colocar de joelhos em oração por mim, né, para a cirurgia. E eu simplesmente fiquei assim 3 dias sem comer, sem beber água, com dor. No domingo eu acordei, eu não sentia nada, assim, nada. Não é que eu tinha melhorado um pouco, eu simplesmente não sentia nada. Então eu tenho certeza que isso foi o poder de Deus agindo pela oração dos irmãos. Aqui teve várias pessoas que lutaram contra o câncer, e a gente junto, muitos, que venceram pela bondosa mão do Senhor, pelas orações, pelas súplicas. Mas nem todo mundo, a gente não vive só de dias bons, né? Tem aqueles dias difíceis, momentos difíceis,
e nós passamos por um momento muito difícil, o pastor e a Soraya nos abraçaram. Não só eles dois, mas a igreja toda. E foi muito bom naquele momento, porque a gente estava passando por uma fase muito difícil de saúde. Aí sabe quando você não vê a luz no fim do túnel? E eles vieram e nos acolheram, nos sustentaram por orações, com visitas. E isso foi muito importante para a gente. É o papel da igreja, né? É o papel da igreja. Mas o que eu acho mais interessante, além do convívio com as pessoas, é a seriedade, o trato com o dinheiro, o trato com as coisas da igreja mesmo. Isso é bastante diferente de onde eu já passei. Eu já fiquei chateada, mas hoje em dia eu posso ver que às vezes o meu pai precisa priorizar as pessoas, os nossos irmãos da nossa igreja, porque é o que Deus escolheu ele para fazer. Eu poder estar por trás disso tudo e poder ver isso tudo é uma experiência que eu não tenho como descrever. Eu sempre me emociono de poder ver a confiança que os irmãos têm no meu pai, de poder ver os irmãos ligando para ele no momento em que eles passaram por uma dificuldade. Isso não é uma coisa pouca, isso não é uma coisa rasa. Isso é um amor que é construído dentro da igreja e que só quem está disposto a seguir ao Senhor e estar numa igreja e trabalhar na obra do Senhor é capaz de sentir. Passamos por muitas dificuldades com a família. Minha mãe adoeceu, meu pai, depois veio minha mãe partiu, né? Depois meu pai. E teve um período que o Abreu também ficou doente. E eu orei muito, clamei muito ao Senhor, que o Senhor renovasse a mente dele. Ele é um evangelista, né? E ele gosta de cantar. E foi um tempo muito difícil, mas como Deus é muito bom, ele restaurou totalmente. Ele veio e fez uma cirurgia, veio fazer uma cirurgia e a recuperação dele foi muito boa, foi surpreendente. E a gente teve muito apoio da igreja no período que ele passou bem confuso, com a mente confusa. O pastor ia lá em casa, os irmãos também. Tivemos um apoio muito bom. E outras bênçãos que a gente teve aqui, eu falo bênçãos, mas outros milagres aconteceram em nossas vidas aqui. É uma igreja de oração, de pessoas que oram e que a gente sente mais forte, a gente sente mais esperança, mais segurança, não só com o meu processo de saúde, mas com o da minha mãe também. Porque assim, com o tempo, a minha mãe frequentou comigo muitos anos lá. Hoje na cabecinha dela é outra igreja, mas assim, ela acompanhou até o dia que ela deu conta. Até 2022, 2023 ela não conseguiu mais. Mas ela lembra quando a gente fala Pastor Carlos. Não é todas as vezes, mas ela lembra. Eu acho isso muito, muito bom. E eu penso que é em função do acolhimento, do amor mesmo, que é esse amor cristão, o carinho. Acho que isso é muito importante. Ela sempre sentiu parte de lá. E eu sinto muito parte de lá. É a nossa casa. Então a gente cresceu cheia de amigas, cheia de criança. Só que aí, com o passar do tempo, nossas amigas cresceram, foram pra faculdade, mudaram de cidade. E aí acabou que o ministério aqui ficou mais fraquinho de jovens. Acho que foi uma chavinha que virou muito rápido. Quando a Evelyn chegou, ela começou a querer movimentar o Ministério de Jovens. Ela fez um trabalho muito bacana de movimentar, sabe? De querer unir todo mundo, de estar todo mundo junto. Eu pude ver o ministério crescer e ser formado com a minha ajuda e com a ajuda da Paula e com a ajuda da Evelyn. Isso pra mim foi muito bom, porque ver que o trabalho que a gente tem na obra e o esforço que a gente faz na obra e ver as pessoas gostando de estarem na igreja, os meninos gostarem de estarem na igreja, é muito gratificante. E eu posso ver o Ministério de Jovens agora cheio de jovens, a gente vai levar isso pra frente. Deus abençoa que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Que Deus nos abençoe e que você se engaje fazendo a vontade de Deus. Um beijo a todos. Eu amo cada um de vocês. E que em nome de Cristo Jesus, o Senhor continue usando a minha vida para te abençoar de alguma forma. Essa é a minha oração. E que a Comunidade Batista do Bueno também continue abençoando vidas com o amor de Cristo Jesus.
Sigamos em frente, vivendo essa experiência viva com Deus todos os dias. Não uma experiência do passado, mas experiência hoje, viva com Deus. Essa experiência de ser discípulos para fazer novos discípulos de Cristo Jesus. Não percamos a missão e sigamos firmes. Essa igreja batista é muito relevante no reino de Deus hoje. Nunca perca a visão e nunca deixe de acreditar. É bom servir a Deus. É bom fazer a obra do Senhor. Deus abençoe a todos. Maravilhoso Deus Pai, estou diante do Senhor, um Deus maravilhoso, para a nossa igreja, Senhor. Estou pedindo por uma bênção para eles, que todos sejam abençoados, Senhor, e sejam coroados com a tua bênção. Abençoa todos o povo da igreja, em nome de Jesus que eu estou pedindo. Amém. Amém. Te amo, mãe. Eu te amo muito mais que você. Ela sempre fala isso pro Carlos. Sempre. Fica com Deus, tá? Amém.